Março de 2015. Bill Gates. Quando eu era criança, o desastre com o qual mais nos preocupávamos era uma guerra nuclear. Hoje, o maior risco de catástrofe global não parece nada com isso. Em vez disso, parece com isto. Se algo matar mais de 10 milhões de pessoas nas próximas décadas, é mais provável que seja um vírus altamente contagioso do que uma guerra. Não mísseis, mas micróbios. Mas, na verdade, investimos muito pouco em um sistema para impedir uma epidemia. Não estamos prontos. Não estamos prontos para a próxima epidemia. A China está enfrentando um novo vírus respiratório que se espalha rapidamente. O número de pessoas infectadas triplicou, passando de 200. Em apenas 72 horas, mais de 150 casos de pessoas infectadas com um coronavírus recém-descoberto foram já relatados na China. A China está pedindo aos seus cidadãos para não viajarem ao exterior enquanto luta para conter o vírus que já matou mais de 100 pessoas. Faremos tudo ao nosso alcance para impedir que a infecção e aqueles que a carregam entrem em nosso país. Não temos outra escolha. O coronavírus mortal e nunca antes visto da China agora foi encontrado em 4 outros países, incluindo os Estados Unidos. O novo coronavírus já foi identificado em 13 países. 1/4 da população mundial agora está vivendo sob algum tipo de lockdown devido ao coronavírus. Ser homem, mais velho e ter algumas condições médicas existentes aumenta o risco de morte de um paciente. 94% das pessoas que morrem por coronavírus tinham condições de saúde pré-existentes. E começamos esta noite com um marco histórico, um número que antes era inimaginável. O presidente Biden agora registrando 1 milhão de vidas perdidas aqui nos Estados Unidos para a Covid. Especialistas de todo o mundo estão avaliando o que aconteceria e o que precisaríamos fazer para nos preparar para um vírus que poderia ceifar até 20 vezes mais vidas do que a pandemia de Covid-19. Saudemia. Foi assim que aconteceu. Medo, ruas vazias, hospitais sobrecarregados, famílias se despedindo pelas telas. A pandemia virou o mundo de cabeça para baixo em questão de dias e semanas. Mas na América havia algo que não fazia sentido. Este é o chamado país da inovação. Líder em gastos com saúde. Mas os resultados estavam entre os piores, se não os piores de todos. A pandemia de Covid-19 chegou quase exatamente 100 anos depois da última grande pandemia mundial, conhecida como a gripe espanhola. E durante esses 100 anos, os Estados Unidos se tornaram de forma constante uma das nações mais doentes do mundo. Muito cedo na pandemia, algo ficou extremamente claro. O declínio da nossa saúde finalmente nos alcançou e o custo foi astronômico. Esta é a história de como a América perdeu a batalha contra a Covid-19 antes mesmo de ela começar. E existem algumas perguntas difíceis que todos nós precisamos responder. E se não fosse totalmente culpa do vírus? E se nossas próprias escolhas, nossas prioridades, nossos sistemas e nosso estilo de vida estivessem na raiz do problema? Será que essa pandemia precisava ser tão grave assim? Poderiam ter sido salvas mais vidas? E com a inevitabilidade de outra pandemia no horizonte, estaremos preparados desta vez? Então, existe uma corrente de pensamento que diz que a Covid-19 realmente o que ela fez foi arrancar a camada superficial de uma crise de saúde que já acontecia no nosso país. E ela expôs um nível de falta de saúde na população que já existia,
mas que as pessoas simplesmente ignoravam ou acabaram se acostumando a isso. A realidade é que antes da pandemia, ninguém falava sobre o número de pessoas que têm um ataque cardíaco todo dia. Sabe, esses números são impressionantes. Acho que nos Estados Unidos, a cada 30 segundos, mais ou menos alguém tem um ataque cardíaco. É realmente impressionante. Bem, doenças cardíacas são a principal causa de morte na América. E isso não é só na América, mas no mundo todo. É a número um em praticamente todos os países ao redor do mundo. E os índices de doenças cardíacas estão aumentando. Os índices de obesidade também estão subindo. A última estatística que eu vi mostrava que aproximadamente 41% dos americanos são obesos. Você sabia que há apenas alguns anos, se não me engano, foi divulgada a estatística de que mais da metade da população do planeta está acima do peso ou obesa? E, claro, em países desenvolvidos, esse número é ainda maior. Na verdade, se não me engano, eu já vi estatísticas mostrando que a obesidade mórbida é a parte que mais cresce no nosso país. No Health Smart de hoje, o CDC divulgou estatísticas que mostram que as pessoas em mais estados estão maiores do que nunca. Veja como as taxas de obesidade eram em 2012. Elas variavam de baixa a moderada. Sem nenhum estado com taxa de obesidade acima de 35%, agora, avançando 10 anos, as taxas disparam acima de 35%. É pior em Oklahoma, Louisiana e West Virginia, onde mais de 40% dos adultos são considerados obesos. Então, quantas pessoas realmente são obesas é um problema para todos nós. Eu vi isso ao longo da minha carreira só aumentar e aumentar. Antes era 15, 25% da população que era obesa. Agora está chegando perto de 70% das pessoas nos Estados Unidos que estão obesas, só nos Estados Unidos. E sabemos que a obesidade estava associada a taxas mais altas de fatalidade em indivíduos que tiveram Covid. Nós sabemos sobre doenças cardíacas, quero dizer, essa é a principal causadora de mortes e ainda continua sendo a principal, embora se projete que o câncer vá superar as doenças cardíacas como a principal causa de morte em alguns anos. E em diversos estados isso já aconteceu. E sabemos que todas essas estão associadas a fatores de estilo de vida. Quanto a quão doentes estávamos antes da Covid-19, bem, já estávamos bem doentes. A taxa de obesidade nunca foi tão alta. O diabetes nunca foi tão alto, mas agora disparou astronomicamente. Se você somar toda essa ansiedade e depressão e os fatores de risco que estão relacionados a todas essas outras condições e resultados de saúde ruins, realmente estamos em uma situação ruim. Então, aproximadamente no total, cerca de 34 milhões de americanos têm diabetes. E isso inclui tanto os que foram diagnosticados quanto os que não foram. Temos pandemias muito mais sérias acontecendo do que a Covid-19. Temos mais pessoas morrendo neste país por complicações de diabetes ou doenças cardíacas do que por Covid. E não estou querendo minimizar o perigo e a ameaça de uma infecção viral, mas é como se tivéssemos nos acostumado tanto a estar tão doentes que é assim que pensamos que estamos. Eu acho que uma das coisas mais preocupantes sobre esta epidemia de doenças crônicas é que estamos vendo isso em crianças. E não estamos vendo só em crianças, mas também em bebês. E quando acontece em crianças e bebês, é muito mais devastador.
é algo muito mais difícil de tratar. Nas nossas rondas matinais, o aumento alarmante do diabetes infantil. O diabetes tipo 2 já foi conhecido como diabetes de início adulto porque era muito raro em crianças, mas isso mudou. Com 1 em cada 5 crianças em idade escolar considerada obesa, a taxa de diabetes tipo 2 entre os jovens está aumentando. O estudo mais recente mostra um salto de quase 5% em uma década para aqueles entre 10 a 19 anos. Alguns especialistas alertam que esse número ainda está crescendo. Isso não é algo sobre o que falávamos há 20 anos. E é de partir o coração pensar que agora, neste país, há cerca de 20 mil crianças que têm diabetes tipo 2, 5 mil novos casos por ano. As pessoas falam sobre o caminho da escola para a prisão em escolas de bairros pobres, mas uma coisa que ninguém fala é sobre o caminho da cantina para o leito de hospital. Porque quando você pensa na forma como alimentamos nossas crianças na escola, estamos doutrinando elas em uma dieta que é garantida para causar doenças quando chegarem à idade adulta. Eu estava terminando o meu mestrado em 2006 e quando eu estava fazendo o meu estágio prático, tive que fazer ensino com estudantes de novo. Naquele outono, quando estavam orientando os professores para o novo ano letivo, eles disseram: se você é professor ou assistente, precisa aprender a usar essas canetas, porque esperamos um aumento de 600% de diabetes nas nossas salas de aula. Jardim de infância até o 5º ano. Não eram adultos, eram de jardim de infância até o 5º ano. E foi isso que eles disseram que esperavam naquele ano letivo. E foi assim que o aumento tinha crescido tanto. E isso foi em 2006. E eu não acho que tenha melhorado. Acho que a maioria das pessoas sabe que nunca tivemos uma situação em que tantas pessoas estivessem cronicamente doentes. Há uma epidemia de doenças crônicas neste país. E o problema é que a maioria das pessoas aceita isso como apenas uma forma de viver. Quando eu ficar mais velho, eu posso ter câncer. Quando eu ficar mais velho, eu posso ter doença cardíaca. E esses números não estão só aumentando. Então, como dá para sustentar isso? Antes da pandemia de Covid, como eu caracterizaria o estado geral de saúde dos americanos? Eu diria que é terrível que a forma como os americanos são incentivados e até treinados a se alimentar os prepara para serem devastados por um patógeno como o Covid. Você mesmo ouviu. Há uma epidemia de doenças crônicas nos Estados Unidos. De crianças a idosos, as pessoas estão ficando cada vez mais doentes a cada dia. Desde a pandemia de 1918, a saúde da América continuou a decair. Essa realidade nos deixou totalmente vulneráveis para que a Covid-19 nos atingisse com tanta força. Mas será que a saúde dos americanos realmente teve tanto impacto assim? O que os dados mostram? Quanto dessa crise de saúde piorou a pandemia? Novidade de hoje à noite, dados do CDC mostram que apenas 6% das mortes relacionadas à Covid-19 nos Estados Unidos listaram o vírus como a única causa de morte. Isso significa que 94% das pessoas que morreram com Covid tinham outros fatores que contribuíram. Mas os especialistas médicos dizem que isso não quer dizer que o vírus não seja menos letal. 94% das pessoas que morrem de coronavírus tinham condições de saúde pré-existentes. 94% dos pacientes que morreram de coronavírus tinham também outras condições de saúde e causas que contribuíram. Condições pré-existentes, hipertensão, diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares.
Então, se você voltar para 2020, agosto de 2020, você viu que 94%, e a notícia estava relatando isso, todas as emissoras estavam reportando nesse mês, por cerca de uma semana, que 94% dos casos com os piores desfechos eram de pessoas que tinham condições pré-existentes ou que chamamos de comorbidades. Isso significa que elas tinham hipertensão, havia obesidade envolvida, doença cardíaca também. Esses tipos de problemas eram as verdadeiras condições subjacentes que faziam as pessoas terem esses desfechos fatais terríveis. A grande maioria das mortes aconteceu em pessoas que tinham pelo menos 4 comorbidades. Então, na realidade, essas eram pessoas que já estavam doentes desde o começo. Vimos que os números que estavam tão altos, e então veio a parte mais difícil de tudo. Essa história simplesmente desapareceu, sumiu. E ninguém mais falou sobre isso. Acho que vimos um impacto profundo da Covid, especialmente nos Estados Unidos, por causa de quantas doenças crônicas temos. Eu gosto de me referir a isso como a dupla pandemia, como a pandemia silenciosa das doenças crônicas, principalmente diabetes e obesidade, que causam inflamação subjacente. E então aparece esse vírus que é principalmente inflamatório. Então, o que você tem? Você tem inflamação dupla. Então, adivinha, você tem complicações duplas, você tem mortalidade dupla. Se a gente usar só o bom senso, se um indivíduo está comprometido em uma área, isso acaba levando a uma fraqueza do sistema para lidar com outros estresses em outras áreas. Bom, durante toda a pandemia, autoridades de saúde alertaram que a Covid poderia ser mais grave para quem tem problemas médicos adicionais. Um novo relatório do CDC agora incluiu a obesidade nesse contexto, algo que realmente não surpreende os médicos por aqui. A doutora Kim Anufra, do Distrito de Saúde da cidade e do condado, diz que esse relatório do CDC não a surpreendeu. É algo que já vimos, e é algo que sabemos. Só não acho que a população em geral soubesse. Mas os profissionais de saúde, nós sabíamos. O relatório mostra que mais de 50% dos pacientes hospitalizados com Covid-19 no país eram obesos ou tinham excesso de peso. A luta contra a Covid-19 continua, e até que cheguemos a 0 hospitalizações e 0 mortes, todo mundo deve continuar cuidando da própria saúde. Eu vou te contar sobre a minha experiência na UTI. Quando o paciente chega ao pronto-socorro, ele já está entrando em insuficiência respiratória, tem que ser colocado em um ventilador e nos próximos 3 a 4 dias, na maioria das vezes, a situação só piora. Os órgãos começam a falhar e, eventualmente, a pessoa morre. E, inevitavelmente, o que acontece é que familiares enlutados vêm até nós, médicos, e perguntam o que aconteceu. Ela estava bem semana passada. E o que eu penso, mas não posso dizer, é que não, ele não estava bem. O que aconteceu? 300 libras de aconteceu semana passada. Ela parecia estar bem porque o corpo dela não estava sendo desafiado, mesmo já trabalhando em capacidade máxima. O ambiente interno dela estava cheio de todos esses hormônios do estresse que a tornavam suscetível à falência de múltiplos órgãos com o menor desafio. E no minuto em que o corpo dela foi exigido, ela ultrapassou o limite e morreu muito rapidamente porque não tinha reserva para combater a doença.
Se você leva um golpe, bem, isso é uma coisa. E se leva 2 golpes, bem, isso já é outra coisa. Se leva 3 golpes e ainda adiciona algo por cima disso, bem, isso só complica, fica cada vez mais problemático. Então, se considerarmos que, especialmente no começo, a maioria das pessoas que estavam pegando Covid ou tendo casos graves tinham outras condições metabólicas. Então, se não tivesse todas essas condições metabólicas, como diabetes, hipertensão, doenças do coração e tal, provavelmente a pandemia não teria sido tão assustadora quanto foi. Havia uma grande necessidade de simplesmente abordar todos os problemas subjacentes que foram se acumulando ao longo de décadas e que não foram tratados de forma alguma. Nas mensagens, nutrição e estilo de vida estavam completamente ausentes. Por isso, escrevemos alguns artigos que foram publicados em jornais médicos importantes, destacando a importância do estilo de vida e da nutrição para que as pessoas se sintam empoderadas, elas sintam que podem fazer algo para mudar suas chances de pegar Covid-19 e suas complicações. Então, a pandemia absolutamente expôs essa questão muito mais ampla de saúde em nossa cultura e sociedade e deixou claro que a forma como os americanos comem e vivem realmente nos transformou em uma população muito doente e vulnerável. Você não pode discutir com esses números. 94% das pessoas que morreram durante a pandemia tinham múltiplas comorbidades, como diabetes e doenças cardíacas. Pense nisso. Elas já estavam lutando batalhas que seus corpos não podiam vencer. E aqui está o ponto. A maioria dessas doenças é alimentada por uma coisa simples: um garfo. Muito disso se resume a como vivemos e como comemos. Quando se trata de tomar decisões tão importantes quanto a vida ou a morte sobre o que alimentar a nós mesmos e nossas famílias, realmente só existe uma pergunta: o que o melhor equilíbrio disponível de evidências diz? Agora, eu vasculhei toda a literatura médica, todos os ensaios clínicos randomizados. A única intervenção mais eficaz já publicada na literatura médica revisada por pares: uma dieta à base de alimentos integrais e vegetais que funciona melhor do que qualquer outra coisa estudada até hoje. Quando você olha para o que o americano médio come, ou ocidental médio, eles têm uma dieta que gira em torno de animais mortos e produtos lácteos, todos os quais têm mostrado ser prejudiciais ao funcionamento ideal do sistema imunológico e, na verdade, aumentarem a inflamação em nosso corpo, o que nos torna mais propensos a sermos suscetíveis a agentes infecciosos. Estamos sendo treinados pelo o marketing das corporações de alimentos a tratar a alimentação como se fosse uma espécie de excursão gastronômica em um parque de diversões. Em outras palavras, as pessoas encaram uma refeição com a ideia de quanto prazer posso obter das coisas que estou planejando comer. Existe algo chamado dieta SAD, a dieta padrão americana. Hoje vivemos em uma sociedade onde a maior parte da comida comprada nos supermercados não é comida de verdade. Comidas ultraprocessadas, coisas em caixas, em latas, que você basicamente poderia comprar na mercearia da esquina.
Mas essas coisas são muito promovidas e empurradas para a sociedade americana. E as pessoas compraram a ideia totalmente. E por causa disso, nossa saúde acabou sofrendo como consequência. Seu sistema imunológico tem que lutar uma guerra. É como se os Estados Unidos entrassem em guerra com a Rússia. Bem, se ele estiver lutando contra apenas um país, tem uma boa chance de vencer. Mas se a Rússia, a China e alguns outros países atacassem todos nós ao mesmo tempo, estaríamos em apuros. Da mesma forma, se seu corpo está sendo desafiado pela Covid e por um monte de comorbidades, você tem uma chance muito maior de sucumbir a essa infecção do que se não tivesse essas comorbidades. Então, o ponto é, temos que tentar controlar e reverter essas coisas para dar ao nosso corpo a melhor chance de combater um desafio como a Covid. Novamente, para mim está claro que perdemos uma batalha nessa pandemia de Covid antes mesmo dela começar. Isso é um fato. Sabe, nós chegamos a uma batalha de armas de fogo com uma faca. E perdemos a batalha. Perdemos a batalha. Com a compreensão de que já existia um problema com a forma como os americanos estavam usando garfos e facas, foi chocante ver isso acontecer no meio da pandemia. Para muitos, foi um momento de comemoração. Não acho que eu consiga expressar o quão animados estamos agora. Chris Kreme anunciou esta semana um donut grátis todos os dias deste ano para qualquer pessoa que pudesse mostrar seu cartão de vacinação contra a Covid. Mas aí algumas pessoas começaram a comentar sobre o ganho do peso com donuts. Um médico escrevendo que um donut por dia poderia resultar em 7 quilos extras até o final do ano. Outros questionando a saúde do coração com o consumo dessa glucemia frita. A pizzaria de Francesco, uma pizzaria familiar onde a mãe trabalha na cozinha e a receita da massa tem mais de 100 anos, está esperando incentivar as pessoas a se vacinarem. Hoje, das 13 horas às 16 horas, com a comprovação da vacinação, você poderia ganhar uma fatia de pizza grátis. O 12 News conversou com o dono para ver como o evento aconteceu. Bem, se você não sabia, 20 de abril, ou 20 de 4, é o feriado não oficial que comemora a maconha. E para celebrar, o governador Cuomo legalizando o uso recreativo da erva, os ativistas distribuíram baseados gratuitos hoje para quem pudesse provar que tomou a vacina contra a Covid. Sim, eles chamaram de baseados por vacinas. Esses ativistas entregaram os baseados no Union Park para adultos que tinham um cartão oficial de vacinação. Foi parte de uma campanha nacional de vacinação e, claro, às 16h20 desta tarde, eles fizeram uma grande comemoração com fumaça. Enquanto o país trabalha para vacinar mais americanos, mais incentivos estão sendo lançados, como cerveja grátis. Uma empresa anunciou hoje que vai lançar uma nova campanha para comprar aos americanos com 21 anos ou mais, é claro, uma rodada de cerveja quando a nação atingir a meta de 70% de vacinação até o dia 4 de julho. Um donut grátis, uma fatia de pizza grátis, baseados grátis, cerveja grátis. Durante o auge de uma pandemia que compromete o sistema respiratório, durante o auge de uma pandemia que estava sendo potencializada por condições pré-existentes, as pessoas estavam distribuindo maconha, álcool, pizza e donuts, entre outras coisas, potencialmente jogando mais lenha na fogueira das condições pré-existentes que já estavam fora de controle. Mesmo que as intenções fossem boas, a mensagem estava totalmente fora de contexto. Ao encorajar os hábitos que já tinham comprometido a saúde de tanta gente, em vez de reforçar a importância de fortalecer nossos corpos contra doenças, o foco continuou nos incentivos de curto prazo em vez do bem-estar a longo prazo.
A mensagem acabou diminuindo sem querer o papel da nutrição, do exercício e da saúde em geral na resistência às doenças. Em vez disso, acabou reforçando os próprios hábitos que tinham deixado tanta gente vulnerável desde o início. E isso teve um preço. E começamos esta noite com um marco chocante, um número que antes era inimaginável. O presidente Biden agora marca 1 milhão de vidas perdidas aqui nos Estados Unidos da América por causa da Covid-19. Por trás de cada número há alguém amado perdido, uma família mudada para sempre. E há outro número impressionante em tudo isso. Para cada 4 mortes por Covid neste país, uma criança perdeu um pai ou um cuidador principal. Mais de 250 mil crianças que perderam um dos pais. 1 milhão de pessoas. Quando você ouve esse número, deveria sentir um nó no estômago. Mas esse número sozinho não conta toda a história. Aqui está a verdadeira história. Do início de 2020 ao início de 2025, cerca de 7 milhões de pessoas morreram de Covid-19 em todo o mundo. E desse número, só os Estados Unidos tiveram 1,2 milhão de mortes. Isso é 17% do total global de mortes. Agora, é aqui que realmente dói. Os Estados Unidos representam apenas 4,1% da população mundial. Pense nisso por um momento. 4,1% da população mundial foi responsável por 17% das mortes globais. Isso não é apenas um problema. Esta é uma crise. E a verdade é que precisamos nos perguntar: quão diferentes as coisas poderiam ter sido se fôssemos mais saudáveis como nação? Então, se todo mundo tivesse levado um estilo de vida saudável antes de Covid, não estaríamos olhando para isso do jeito que olhamos atualmente. Haveria centenas de milhares de pessoas que perdemos e que ainda estariam por aqui. Sim, elas ainda estariam por aqui. O impacto que um estilo de vida saudável teria, mesmo apenas do ponto de vista imunológico, do ponto de vista do sistema imunológico, você sabe, para passar por uma infecção é enorme. A relação entre condições pré-existentes e o risco sério de Covid é muito real. É muito claramente real. As estatísticas mostram isso. Também é claro para mim, clinicamente, que mesmo aquelas pessoas que tinham condições pré-existentes, se tivessem rapidamente adotado abordagens naturais de saúde que incluíssem otimizar sua dieta, fazer exercícios adequados, não de mais, não de menos, descansar adequadamente, etc. Mesmo com suas condições pré-existentes, não teriam corrido o mesmo risco. Teriam um risco muito menor. E se adicionarmos os remédios simples ou estratégias de tratamento precoce disponíveis, não teria havido pandemia. Faria alguma diferença se as pessoas de alguma forma acordassem magicamente e falassem: eu quero fazer mudanças, eu quero fazer algo diferente em termos de meu estilo de vida? Seria nada mais do que época de gripe. Já sabíamos que o que você come, o fato de não fumar e o que você faz com seus pés, garfos, dedos e pés, certo? Apenas esses 3 fatores já reduziriam cerca de 80% de todas as doenças não transmissíveis que temos nos Estados Unidos. E o que isso faria do ponto de vista de doenças infecciosas para uma população que já está numa situação bem ruim? Bem, se tivéssemos conseguido juntar tudo isso, teria sido muito melhor também.
E haveria muitos indivíduos que estariam vivos hoje e não estão. Então, é neste ponto, sabemos que mais de 1 milhão de americanos, infelizmente, sucumbiram à pandemia de Covid. E com base no que sabemos sobre o papel das comorbidades e especialmente das dietas à base de plantas oferecendo proteção contra a Covid, posso dizer com confiança que se a maioria dos americanos tivesse uma dieta e estilo de vida baseados em plantas e não tivesse sofrendo de comorbidades, o que eles seriam muito menos propensos a ter se fossem à base de plantas, algo como 940 mil dessas pessoas provavelmente ainda estariam vivas. E isso é de partir o coração quando você pensa nisso. E se eu tivesse que falar com um técnico de segunda-feira de manhã, eu diria, vamos recalibrar, vamos mudar aquele paradigma. E vamos começar a ajudar as pessoas a entender como as escolhas de estilo de vida afetam, no fim das contas, não apenas a sua saúde, mas, como vimos na pandemia, se você vive ou morre. Se a saúde da América estivesse em um estado melhor antes da Covid, não haveria dúvida de que centenas de milhares de mortes poderiam ter sido possivelmente prevenidas. Antes de sabermos qualquer coisa sobre a Covid, o Dr. Anthony Fauci disse o seguinte sobre o que deveríamos estar fazendo antes e durante uma pandemia. E a melhor maneira de eu prevenir uma doença infecciosa e não ter que te ter como meu médico é qual? Usar uma máscara? Não. Se alguém estiver prestes a expirar ou tossir, é só se afastar. Assim você evita toda a parte paranoica e faz algo positivo. A. Ter uma boa alimentação. B. Não fumar. Eu sei que você não bebe, pelo menos não muito, então isso já é bom. Fazer algum exercício. Sei que você não se exercita tanto quanto deveria. Está correto. Dormir bem. Acho que as coisas normais, sem tecnologia, coisas saudáveis, são o melhor do que você pode fazer. David, é se manter. Tudo bem, mas eu vou tentar fazer isso e espero, quando eu te ver da próxima vez, estarei ainda mais saudável do que estou hoje. Quais teriam sido os resultados se essa fosse a mensagem compartilhada com o público durante a pandemia de Covid e além? Sabemos que, como nação, não estávamos saudáveis quando a pandemia começou. Mas será que um estilo de vida saudável poderia realmente ter salvo vidas durante a pandemia? Para ajudar a responder essa pergunta, podemos dar uma olhada em vários estudos que foram publicados enquanto a Covid-19 estava em alta. Estes estudos examinaram áreas ao redor do mundo chamadas de zonas azuis. Um estudo em particular até destacou que os idosos que viviam em uma dessas zonas azuis apresentaram taxas extremamente baixas de casos graves de Covid, mesmo sendo parte das populações mais vulneráveis. Acho que todos podemos concordar que isso é algo que precisamos entender. Então, o que são essas zonas azuis e por que elas são tão especiais? Então, zonas azuis tem um estudo, foi o Dan Buettner. Ele estava tentando encontrar diferentes populações no mundo onde havia concentrações de indivíduos que vivem até os 100 anos ou mais, centenários. Eu observei essas áreas geograficamente confirmadas e demograficamente definidas, onde as pessoas estão vivendo mais. Existem 5 delas, pelo menos 5 que ocorrem naturalmente. Tem Okinawa, no Japão, com as mulheres que vivem mais. Tem Sardenha, Itália, com os homens que vivem mais nas regiões altas. Tem a Grécia, tem a Península de Nicoya, na Costa Rica. E tem Loma Linda, aqui na Califórnia, e áreas ao redor, onde há uma grande concentração de adventistas do sétimo dia.
e o epidemiológico com quem ele estava trabalhando enquanto eles tentavam identificar esses diferentes locais. Bem, eles usaram um marcador azul para circular as áreas que tinham encontrado epidemiologicamente onde essas populações de alta concentração estavam, para que ele pudesse ir até lá e observar essas populações e tentar descobrir o que estava acontecendo. Quais são os fatores semelhantes nessas diferentes populações que levam os indivíduos a viverem até 100 anos ou mais? Encontramos a população de vida mais longa da América entre os adventistas do sétimo dia, concentrados em Loma Linda, Califórnia e arredores. Eles celebram seu sábado do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado. Um santuário de 24 horas no tempo. E eles chamam assim. E eles seguem 5 hábitos pequenos que lhes proporcionam longevidade extraordinária, comparativamente falando. E então ele foi olhando essas diferentes populações e, observou vários fatores diferentes que eram comuns entre todas elas. Havia uma estrutura social forte. Eles tendiam a uma dieta à base de plantas e uma redução no consumo de álcool e uma alimentação que evitava alimentos processados, sendo o mais natural possível. E naturalmente levavam a uma vida mais ativa e um estilo de vida mais saudável. Muitos incluíam o descanso como parte disso também. Para alguns poderia ser uma cesta, para outros poderia ser meio que uma pausa à tarde. Eles faziam uma refeição longa juntos, conversavam, essas coisas. Com a população em Loma Linda, eram adventistas do sétimo dia e eles têm um sábado deles, sabe? Então eles tiraram um período de 24 horas, é uma semana de 7 dias. E nos Estados Unidos, Loma Linda, é interessante porque você está na capital de smog fora de Los Angeles, mas Loma Linda está no meio de todo esse smog e mesmo assim eles têm todos esses centenários lá. O que está acontecendo com isso? E é por isso que é tão interessante para mim, porque você percebe que, como eu mencionei, Okinawa, Japão, mulheres que vivem mais. Essa é a distinção deles. E Sardenha, Itália, homens que vivem mais. Essa é a distinção deles. Mas Loma Linda, na Califórnia, é muito diferente, porque não depende de gênero, não depende de raça, ou não é definida por isso. É qualquer pessoa que realmente, e voltamos de novo àqueles mesmos princípios de saúde, quando eles realmente, fazem parte do seu estilo de vida, você não tem aquelas comorbidades, você não tem aqueles problemas, porque eles têm a menor taxa de diabetes, a menor taxa de doenças cardíacas, eles têm a menor de todas as questões relacionadas ao estilo de vida e principalmente porque seguem esses princípios. Então, os fatores de estilo de vida que os indivíduos deveriam conhecer, existem vários acrônimos diferentes que são usados para ajudar a lembrar disso. Um dos que aprendi no começo foi New Start: nutrição, exercício, água, sol, temperança, ar, descanso e confiança em Deus. Se implementássemos todos esses princípios na sociedade americana hoje, veríamos melhorias significativas nos resultados de saúde em geral, mas também em relação à pandemia de Covid-19. Esses são os 8 princípios que os adventistas podem enfatizar. No entanto, eu gosto de complementar isso com os 6 pilares da fundação do Colégio Americano de Medicina do Estilo de Vida, que é basicamente, novamente, atividade física,
gerenciamento do estresse, sono restaurador, evitar substâncias de risco e conexão social. A verdadeira medicina preventiva é garantir que tenhamos em prática, como um protocolo de manutenção, coisas que nos mantêm saudáveis e ajudam a prevenir que doenças ou enfermidades aconteçam. Um exemplo são os 8 remédios naturais. E cada um desses remédios naturais tem um lugar muito especial na otimização da nossa saúde. Sabe, a maioria de nós tem as coisas que mais gosta, sabe? Somos realmente bons com alimentação, mas não sejamos tão bons com exercício. Ou, cara, adoramos ficar em forma, mas sabe, não fale sobre minha dieta. Ou talvez sejamos bons em ambos, mas somos horríveis com nossos hábitos de sono, ok? Ou podemos ter hostilidade em nossas vidas, sabe? Não temos nenhum perdão em nossas vidas e assim por diante. As evidências científicas atuais realmente mostram que as 8 leis da saúde são universais e também são respaldadas pela ciência. Por exemplo, a importância do descanso e de ter um sono suficiente, mesmo quando as pessoas estavam tomando vacinas. Aquelas que estavam privadas de sono tinham apenas metade dos anticorpos comparado com quem dormiu bem a noite toda. O mesmo vale para condições de saúde pré-existentes. Quando as pessoas fumavam, quando estavam acima do peso ou tinham pressão alta, os anticorpos eram muito menores comparado com pessoas saudáveis. Durante o auge da pandemia de Covid, eu estava trabalhando em UTIs com pessoas que tinham Covid ativo, pessoas que estavam morrendo de Covid. Foi uma das experiências mais angustiantes da minha carreira médica, porque eu nunca tinha visto seres humanos morrendo nessa velocidade. Quer dizer, me assustou, para ser franco. E eu estava no quarto com essas pessoas, eu estava tratando delas, examinando-as. Então, os estudos confirmam a minha própria experiência de que ser à base de plantas oferece proteção. Quanto tempo leva para essa proteção se acumular? Em poucos dias. Você para de comer as coisas que prejudicam seu sistema imunológico e começa a comer os tipos de alimentos que fortalecem, tipo, seu sistema imunológico, ajudam você a desenvolver o tipo de proteção natural que podemos ter com os alimentos. Os benefícios são quase imediatos, de novo, dentro de uma semana. Cada pessoa é diferente, mas o que vimos com algo como diabetes é que em 11 dias já podemos notar um impacto bastante significativo nos níveis de glicose no sangue. Sabe, só adotando uma dieta baseada em plantas, melhorando a qualidade e a quantidade do sono e fazendo caminhadas depois das refeições. Chamamos isso de exercício pós-refeição e, sabe, lidando com estresse. E eu quero especificar que estamos falando de diabetes tipo 2 aqui. Normalmente também, quando se trata de colesterol alto, dentro de uma semana as pessoas podem ver uma boa melhora nos seus valores. Perda de peso também. Quanto mais altos os valores, quando você começa, maior a melhora que geralmente vemos, seja com níveis de glicose no sangue muito altos, colesterol muito alto ou níveis de pressão arterial muito elevados. Fiquei interessado em saúde quando minha mãe ficou muito doente porque ela tinha doença cardíaca, o assassino número 1 nos Estados Unidos. Ela estava tomando vários medicamentos. Ela foi a um centro de estilo de vida
uma espécie de alternativa para usar essa palavra, tipo uma experiência onde eles apenas colocaram ela em uma dieta à base de plantas e fizeram as coisas mais básicas e simples. E ela reduziu seus medicamentos de 18 para 2 em apenas 21 dias. Eu digo, tem algo nisso. Eu conto isso para as pessoas frequentemente, especialmente meus colegas médicos. Eu digo, sabe, eu cometi alguns erros na minha prática de medicina intensiva, de estilo de vida, e os dois que me vêm à mente são ambos casos onde eu não consegui reduzir a medicação rápido o suficiente e o paciente teve efeitos adversos por excesso de dosagem de medicamento. Isso pode mudar, a dosagem pode mudar e às vezes em um dia. O que é tão legal, na verdade, é que você pode reverter o irreversível por causa de como Deus criou nossos corpos. Todas as células basicamente têm que passar pelo ciclo de vida e depois você gera células novas. Mesmo que você não possa reverter esse dano nas células, eventualmente essas células vão morrer, se desgastar e você vai produzir células novas. Então, você pode realmente reduzir aquele exame de sangue de hemoglobina A1C de forma dramática em um período de um mês, só seguindo um bom programa de estilo de vida, colocando tudo junto. Você pode ter uma melhora incrível. O processo de reversão começa quando você começa a mudar seu estilo de vida. E o quanto você muda seu estilo de vida tem um impacto direto enquanto você consegue mudar no processo da doença e na velocidade com que você obtém essa mudança. O público precisa dessa informação. As pessoas precisam entender que, seja antes de uma pandemia, durante ou depois, vacinados ou não, sempre é o momento certo para começar a fazer mudanças que possam diminuir o risco de resultados graves em uma crise. E isso não é só sobre refletir sobre o passado, é sobre o que está por vir. A verdade é que já existem indícios de que algo está no horizonte. Muitos especialistas estão dando alarme de que algo mais está vindo. E precisamos mudar nossa mentalidade agora, abraçando a preparação em vez do pânico. Porque esperar até a próxima crise chegar pode simplesmente ser tarde demais. O que estou prestes a dizer pode soar alarmista. Profissionais de saúde ao redor do mundo estão se preparando para uma nova potencial pandemia. Uma pandemia que, segundo eles, será conhecida como doença X. Doença X é uma preocupação legítima de saúde. A próxima doença desconhecida com potencial epidêmico. Não se sabe qual será essa doença, mas uma que os cientistas têm certeza é esta. A doença X está chegando. Eles não sabem quando, eles não sabem como. O que eles sabem é que ela pode ser muito pior que o vírus de Wuhan, que pode causar mais mortes do que o vírus de Covid e que pode levar anos para nos recuperarmos dela. Provavelmente essa não vai ser a última pandemia. Na verdade, aqueles que, de certa forma, profetizaram que a pandemia de Covid-19 estava chegando, agora estão profetizando que vem algo pior. Pela primeira vez, usamos o termo doença X em 2018 e usamos doença X como um placeholder para uma doença que ainda nem conhecemos. Covid-19 foi uma doença X. Doença X é um termo para uma doença hipotética, uma que ainda não aconteceu e é atualmente desconhecida. No cenário, especialistas de todo o mundo estão avaliando o que aconteceria e o que precisaríamos fazer para nos preparar para um vírus que poderia levar até 20 vezes mais vidas do que a pandemia de Covid-19. Ainda assim, o mundo não está preparado para uma pandemia.
O ciclo de pânico e negligência está começando a se repetir. As lições dolorosas que aprendemos correm o risco de serem esquecidas. Mas se falharmos em aprender essas lições, pagaremos caro da próxima vez. E haverá uma próxima vez. A história nos ensina que a próxima pandemia é uma questão de quando, não de se. Você ouviu com seus próprios ouvidos. Não é uma questão de se, mas de quando. E aqui está a parte preocupante. Já estivemos nessa antes. Por quase uma década, agências de saúde e líderes governamentais têm realizado esses chamados exercícios de preparação para pandemias. Já em 2018, um homem realizou um chamado CLADE-X. Foi uma simulação de um dia onde especialistas renomados em segurança nacional e resposta a epidemias interpretaram líderes do governo dos Estados Unidos lidando com uma pandemia fictícia. Depois veio o evento 201, mesma ideia, outro exercício da Johns Hopkins, desta vez em parceria com o Fórum Econômico Mundial e a Fundação Bill e Melinda Gates. E alguns meses depois, a pandemia de Covid-19 chegou de verdade. E agora, aqui estamos nós ouvindo sobre a doença X, uma possível próxima pandemia. Isso não é apenas algo para os governos levarem a sério. É um alerta para todos nós começarmos a pensar em como nos preparar e nos proteger para que não sejamos pegos de surpresa novamente.